Por onde começar a estudar inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou falar o que você precisa fazer para começar a estudar inglês. São 5 dicas muito importantes, então fica até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica, e colocar essas dicas em prática vai fazer toda a diferença e vai facilitar muito o seu processo de aprendizado de inglês. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E a primeira dica de todas é a sua motivação. Ou seja, por que você quer aprender a falar inglês? Por que eu tô falando isso? Com uma motivação bem clara, seja uma promoção no seu trabalho, a concretização de algum projeto, uma viagem dos sonhos, enfim, você sabe melhor qual é a sua motivação. Uma vez que você tem essa motivação, naqueles dias que você tá ali sem vontade de estudar, você vai lembrar dessa motivação, da concretização dos seus sonhos, e aí você pega e estuda e faz o que tem que ser feito para você aprender o inglês. Do contrário, você fica sem norte, você fica sem motivo. Por que eu deveria estudar inglês hoje? Eu tô cansado, vou ficar aqui mesmo sem fazer nada. Então, nesses dias, a diferença entre você fazer o que tem que ser feito e você não fazer é a sua motivação e não a sua vontade de estudar ou não. Por isso que é muito importante você ter uma motivação para aprender inglês. Segunda dica, você precisa construir a base do seu processo. O que eu tô falando? Quando as pessoas vão começar a estudar inglês ou qualquer outro idioma, é muito comum a pessoa já ir direto numa aula de conversação, numa coisa que ela julga ser o mais óbvio. Mas você precisa entender que o processo de aquisição de fluência, ele não só envolve a parte prática, a conversação e pronto. Todo esse processo vai exigir de você a construção de uma base. Mas do que eu estou falando? Para você conseguir ter uma boa comunicação em inglês, é preciso que você desenvolva 3 pontos que eu vou colocar agora: vocabulário, estruturas do idioma e pronúncia. Tem vários pontos importantes. Eu coloquei esses 3 porque, na minha opinião, para quem está começando a estudar inglês, eles são muito importantes. Vocabulário, você precisa de palavras para se comunicar, você precisa conhecer essas palavras, não só para você utilizar na sua conversação, mas para você reconhecer essas palavras quando alguém estiver falando elas também. E você não precisa conhecer todas as palavras do inglês, mas aquelas mais básicas, mais comuns que todo mundo utiliza. No início do seu processo de estudo, você vai priorizar o estudo dessas palavras e com o tempo você vai aprendendo outras palavras também. Estruturas do idioma, o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe quando você quer afirmar em inglês, perguntar, negar, falar no presente, no passado, no futuro? Então, isso são estruturas do idioma. Ao invés de você ficar ali decorando um monte de regras, você precisa absorver essas estruturas para quando você precisar falar, utilizar essas estruturas, aquilo vai sair de uma maneira muito natural da sua boca. E também pronúncia. Por que é importante você ter uma boa pronúncia em inglês? Se você tem uma pronúncia muito ruim ou mais ou menos, as pessoas vão ter dificuldades de entender o que você está falando. Logo, você vai prejudicar a comunicação. Assim como, se você não sabe pronunciar bem algumas palavras, as chances são que você vai ter dificuldades de entender quando alguém estiver falando essas palavras. E a importância de você desenvolver esses 3 pontos que eu acabei de colocar é para você conseguir ter uma boa comunicação. E como que você adquire essa base? Como que você constrói essa base? Através de exercícios de áudio e leitura. O que nos leva para a terceira dica: consuma muito conteúdo em inglês. Leia e ouça muito em inglês. Um dos maiores erros que eu observo entre estudantes de inglês é que eles simplesmente não consomem conteúdo em inglês. A pessoa faz uma aula de inglês, ela faz as atividades, mas ela não lê nada em inglês, ela não ouve nada em inglês, ou seja, contato zero com o idioma. E justamente esse tipo de aluno é aquele que tem mais dúvidas, né? Como que fala isso em inglês? Como que fala aquilo em inglês? Como que pede comida em inglês? Enfim, como que você vai conseguir saber falar essas coisas em inglês? Consumindo conteúdo. Porque ao consumir conteúdo, você, por tabela, vai estudar todas as regras gramaticais, você vai ver todas as estruturas do idioma sendo utilizadas, você vai aprender vocabulários de uma maneira muito leve e prática, sem ser daquela forma pesada e chata, porque você está fazendo uma atividade para o seu curso de inglês
inglês ou estudando para uma prova. Não, porque você está consumindo conteúdo e por tabela você tem todo esse aprendizado. Por isso que é muito importante você colocar o inglês na sua rotina. Por exemplo, vamos supor que você gosta de gastronomia. Então, comece a consumir conteúdos de gastronomia, só que em inglês. Perceba que ao fazer isso, você consome o conteúdo em inglês e o foco não é o aprendizado do idioma, e sim a aquisição daquela informação de gastronomia. Só que você está fazendo isso em inglês. Por tabela, você vai aprender muito de inglês. E você pode fazer isso aí com qualquer conteúdo que seja do seu interesse. Esporte, viagens e por aí vai. Você vai perceber que fazendo isso, você vai ter um avanço muito legal no seu aprendizado de inglês. Faça isso com textos e com áudios. Muito importante você consumir esses dois tipos de conteúdo, lendo e ouvindo. E já coloca aqui nos comentários se você tem ou não o hábito de consumir conteúdos em inglês. Coloca aqui que eu quero saber. Quarta dica: pare de traduzir tudo para o português. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor. Então você que está planejando iniciar os seus estudos ou você que já começou os seus estudos, entenda isso. Quando você está estudando um idioma, no nosso caso a gente está falando de inglês, a gente está falando de um processo de aquisição de fluência. Se para você traduzir do português para o inglês ou do inglês para o português funciona porque você está querendo simplesmente obter uma informação ou traduzir um texto, ok, não está errado. Agora, se você quer atingir a fluência, se você quer se comunicar em inglês de maneira natural e fluida, é muito importante que você ensine o seu cérebro a funcionar em inglês, porque ao estudar um idioma, ao aprender inglês, você tem que entender que 80-90% desse processo está aqui na nossa cabeça e não na nossa boca. Então, aprender um idioma é muito mais uma atividade cerebral do que uma atividade física, de você ficar só ali falando e pronto. Uma vez que o seu cérebro está acostumado e habituado a funcionar em inglês, automaticamente você vai perceber que você vai ter muito mais potencial de conseguir falar em inglês, porque todo o processo vai acontecer de uma maneira muito natural, então vai ficar muito mais fácil. E, inclusive, eu já até fiz um conteúdo sobre como pensar em inglês. Eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir esse conteúdo mais tarde. Quinta dica: pratique o inglês. O que eu quero dizer com praticar o inglês? Até agora a gente discutiu muitos pontos importantes. Quando você consome conteúdo em inglês, lendo e ouvindo, você está colocando o inglês para dentro da sua cabeça. Agora, quando você vai escrever e falar, você está pegando toda essa bagagem de conteúdo e colocando para fora. Então, é muito importante que você pratique o seu inglês. Dessa forma, você vai trabalhar as 4 habilidades do idioma. Nesse ponto especificamente, eu quero que você trabalhe a sua escrita e a sua fala. Como é que você pode trabalhar essas habilidades? Você pode escrever sobre qualquer coisa, qualquer tema. Você pode chegar no final do seu dia e escrever tudo o que você fez, ou se não, você pode escrever o que você quer fazer na semana que vem. Enfim, você pode ser livre e escrever do que você quiser. Dessa maneira, você vai sempre estar trabalhando a sua escrita. Uma outra forma de trabalhar a sua escrita é você pegar, por exemplo, um texto, seja de um livro ou de um artigo, e simplesmente reproduz ele numa folha de papel. Dessa maneira, você vai começar a se familiarizar mais com as palavras em inglês, as estruturas, ao escrever todo esse texto. É um bom exercício para você ir conhecendo mais e mais palavras em inglês e ficar mais familiarizado com o idioma. Agora entra a fala. Como que você pode praticar a sua fala em inglês? Tem a mais clássica de todas, que é conversando com alguém, um professor, uma pessoa na internet, enfim, um parceiro de conversação. Mas e se você não tem essa pessoa? Você pode treinar a sua conversação sozinho, em casa. Eu também já fiz um conteúdo sobre isso, eu vou deixar um card aqui para você ver esse conteúdo depois, mas tem uma série de exercícios que você pode fazer que vão trabalhar toda a parte física do processo, para você soltar toda a musculatura do seu rosto, da sua boca, da sua língua, para quando você precisar utilizar o idioma falando, você se sinta mais confortável e confiante para falar em inglês. Imagina que você está se apresentando para um público, para alguma pessoa, e você começa a falar: oi, meu nome é fulano, eu faço isso, eu moro na cidade tal, mas tudo em inglês. E aí você vai soltando também esse inglês. E a dica bônus desse vídeo é você fazer o download do meu e-book gratuito, que está no primeiro link da descrição
descrição desse vídeo. É um material onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando materiais e recursos que você já possui. Então confira o material porque ficou bem legal. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, fez sentido para os seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.